vai trazer os cânticos para a gente hoje é o pessoal da IPI do Bela Vista. Pode vir. Boa noite, igreja. Tá meio xoxo, né? Tá chovendo, eu sei, tá friozinho, né? Boa noite, igreja. Agora sim. Nós estamos muito felizes pelo convite. Estamos aqui com vocês num culto, numa celebração. Obrigada. E hoje a gente vai louvar e engrandecer o santo nome do Senhor juntos. Nesse primeiro louvor, a gente vai declarar o quanto o Senhor é bom. Lá em Mateus 7:7, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. E assim continua lá no versículo 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas para os seus filhos, imagina aquele que está nos céus, o quanto Ele pode te dar. Então eu convido você a louvar o Senhor com muita alegria. Vamos nos colocar de pé nesse momento, para engrandecer o santo nome do Senhor e declarar o quanto Ele é bom na sua vida. As palmas conosco.
que são céus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou pra te adorar e te servir, para servir, para servir, para servir, para servir, Vamos orar em agradecimento. Senhor Deus, te agradecemos por essas vidas nesse lugar, Pai. Fala a cada coração aqui, Senhor, que o louvor tenha tocado a cada coração profundamente, que tenha falado com elas, Pai, e que elas coloquem a sua vida à disposição de Ti, para o serviço, para o trabalho na obra. E como assim vamos ouvir um pouco? Maturidade, Senhor, que elas tenham maturidade espiritual em Ti, intimidade contigo a cada dia seja aumentada, Senhor. Coloca em cada coração, aumenta o amor por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, usa essas vidas, que cada uma delas sejam instrumentos nas Tuas mãos, que possa cada um cumprir conforme os Teus propósitos, conforme o Teu querer, e que assim possamos confiar plenamente, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós, que sabemos que é sempre o melhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podem sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Nessa noite chuvosa, um pouco fria, mas gostosa, estamos aqui reunidos, adorando a Deus, buscando a melhor parte, que é estar na presença de Deus todos os dias, que é poder adorá-lo, conhecê-lo um pouco mais através da sua palavra, né? Nós queremos agradecer a equipe de louvor, né? Pelo momento, por nos conduzir em cânticos, adorações a Deus. É muito bom estarmos aqui juntos. E nosso tema desse ano, como foi falado, é maturidade. E hoje está com a gente aqui um amigo meu, né? Vice-presidente, ainda não chegou a presidente, né? Vice-presidente da UMP Nacional, da região Sudeste. Ele vai compartilhar conosco aqui essa noite a palavra de Deus referente a este assunto, maturidade. Então eu gostaria de apresentar com vocês o Lucas Gouveia. Além de ser o vice-presidente da UMP Nacional, Sudeste, né? Bem confuso isso, mas ele também é meu colega de seminário. Nós estudamos ali juntos no JMC, cursando o primeiro ano também. Então, estamos na luta aí juntos. Então, vamos orar juntos por ele nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado este privilégio de estar aqui, Pai, para poder, Senhor Jesus, juntos adorarmos a Ti, para podermos, ó Deus querido, cantar louvores ao Teu nome e também aprendermos mais de Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando neste instante, ó Deus, a vida do Lucas, que o Senhor esteja colocando as palavras na boca dele, dando direcionamento, discernimento, usando de misericórdia para com o Teu servo, Senhor. Neste momento que ele estará trazendo a palavra, Senhor Deus, da parte do Senhor para nós. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando neste tempo que teremos aqui. Em Teu nome que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Medo de pisar depois. Cair fica feio, né? A gente não é neopentecostal, né? Para cair no púlpito. Brincadeira. Me senti... É um prazer para mim ser convidado, né? O Denis e nos convidou a estar junto com vocês. Eu sou mineiro, como ele. Sou da gente boa, né? Quem é mineiro? Mineiro de Patrocínio, no Triângulo Mineiro. E desde o ano passado, que foi
o Congresso Nacional, eu fui eleito, né, para 4 anos. E então eu estou aí com esse cargo, né? Não quer dizer nada, né? É somente mais uma parte no corpo de Cristo, né? Sou apenas mais um servo. E o próprio tema para o quadriênio, para os 4 anos, é servos uns dos outros pelo amor, né? Então, lembre disso. Ele falou que é meio confuso, então eu vou explicar, né? O que é o vice-presidente nacional do Sudeste? É esquisito isso, né? É porque, assim, a diretoria nacional, ela é composta de um presidente nacional. Ele o nome dele é legal, é da hora, o nome dele. Olha que legal. José da Hora Júnior. O pai dele ele é pastor, ele fez parte da PMT, ele é muito legal. Ele é do Maranhão, o José da Hora. E são 5 vice-presidentes, um para cada região do nosso país. Então, eu sou o que pega aqui o Sudeste, né, os 4 estados, né, que é um mundo, né? O Sudeste é muito grande, né? Então, o que eu posso fazer como vice-presidente do Sudeste? É acompanhar os presidentes sinodais, né, dos sínodos, e dar apoio, incentivar. Então, esse é o meu papel, né? E Deus tem me dado oportunidades, né, muito bonitas, como está aqui, né? Para mim é um privilégio muito grande, né? Porque não tenho nada de valor em mim que eu possa passar, né? É de Cristo, por nós e através de nós. E eu me senti até em paz, né? Que o primeiro cantor tinha uma barba bem grande, assim, me senti em casa mesmo. E a música que ele cantou me fez pensar. Fala que... Como é que é? Cita o texto lá de Coríntios, fala que o conhecimento, se não tiver amor, né, não vale de nada, né? Então, buscando isso de maturidade, a gente tem que lembrar disso. Se for um conhecimento, se for uma maturidade somente acadêmica, não vale de nada, né? O cristianismo é dado pelo amor, é a nossa maior arma e é o que nos faz mover, né? Servos uns dos outros pelo amor, lembrando o tema que nós temos para o quadriênio da Mocidade Presbiteriana. O texto que eu escolhi, eu combinei com ela de fazer assim para mudar, mas não é nada chato, não, é só para ficar mais fácil. O tema que eu escolhi, ficou meio escuro, né? É lutando em companhia de Deus. Porque, pelo que você lutaria? Pelo que você lutaria? Somente algo que faz parte do seu coração. Talvez alguém lutaria, se tivesse um assaltante querendo, com a arma na cabeça da sua mãe, você lutaria por ele, com ele, né? Pela sua mãe. Talvez você lutaria, se você fosse muito patriota. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não luta guerra, não é por patriotismo, é por obrigação, né? Mas alguns países, eles lutam porque amam muito o país, então defendem, né? Nós lutamos pelo que está no nosso coração. E o que isso tem a ver com amadurecimento? Que somente os cristãos maduros são os que lutam pelo reino. Somente os cristãos maduros são dispostos. E nesse texto que nós vamos ver, nós notamos um pouco sobre isso, né? Nós vemos um exército muito grande de israelitas mesmo, e Deus vai diminuindo o número até sobrar os 300, né? Junto ali com Gideão. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Você está disposto a lutar pelo reino, como que está escrito? Em companhia, né, de Deus. Vamos ler esse texto, inicialmente. Mas que nós nem vamos ler esse texto antes. Vamos ler o anterior. O capítulo 6, Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 10. Para iniciar, para a gente começar a entender, né, esse texto. Acho que vai ser muito importante para nós. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Nós temos diversas versões, né? Eu vou convidar um menino, né? Um menino e uma menina para fazer essa leitura. Aquele rapaz de xadrez que ainda não achou o texto é um.
Vem aqui na frente. Aham, sério? Vai passar vergonha aqui. Deixa eu ver. Quem mais está com texto? Um texto fácil. Deixa eu ver. As cantoras não valem. Não sei se você pega uma Bíblia emprestada. Pega aí emprestada. Ah, você lê aqui no meu. Aí, então os homens acompanham, todos acompanham olhando, né? Mas ele vai começar um ímpar, par e assim por diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos mediantes sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midiantas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença de midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel chamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Pode bater palma. Muito obrigado. É chato vir na frente, né? Dá uma tremidinha, mas legal. A gente lá, eu e o Denis está tendo que ler um livro sobre a história de Israel, né? Por causa do seminário na matéria lá. E vai contando a história dos egípcios, tudo. E o povo de Israel, eles surgem no meio de impérios grandes, impérios comparados dos egípcios e outros impérios comparados de Napoleão, com dimensões enormes. E até hoje, né, aquele povo ao redor de Israel é um povo que quer guerra o tempo todo, né, quer guerra o tempo todo. E a nossa vida cotidiana também é cheia de guerras, né, não físicas, mas não tem como. O povo de Deus sempre vai ser cercado por guerras, né? E o que nos dá a maior esperança, e aquele povo era muito maior que o povo de Israel, é o final desse texto, que o Senhor fala: eu estarei com vocês. Né? Então a nossa luta não é uma luta sozinha, não é uma luta solitária, né? É uma luta em conjunto, né? Junto com Deus. Muito bem. Nossa sociedade tem seus problemas específicos, eles não são os mesmos das pessoas de Esparta ou do povo de Deus naquele momento. É bem comparado 300, né, de Gideão e Esparta, eu usei a imagem ali. Muito bem. Aqui eu tentei, só que, claro, eu não vou conseguir abranger todas as nossas lutas, todas as nossas guerras, né, que nós estamos enfrentando, mas coloquei algumas. Vamos lá. Citem aí o que vocês enxergam. Revolta contra Dilma, é isso? O que mais? A novela Babilônia. O que mais? Perseguição dos cristãos.
que mais? Falta um. Ali está o capitalismo e o socialismo, né? Então, eu apontei algumas coisas que tá envolvendo a nossa sociedade assim, né? Nós, ao mesmo tempo, temos a moralidade, a guerra moral, e agora, o que fazer com o nosso país cada vez mais voltado para a imoralidade? O que fazer com isso? Como um cristão deve se comportar diante da política? Que o capitalismo, o socialismo que é correto, né? E a gente sabe que não é um sistema, né? Então, a gente tem que criar uma mentalidade, uma maturidade para lutar contra essas coisas do nosso cotidiano, né? Não são as mesmas do povo lá de Israel, eram lutas físicas, lutas contra os deuses, né? É citado no texto que a gente leu. E a nossa luta é de ser um cristão maduro no meio dessas coisas que envolvem, né? Pode. Muito bem. Nossa luta é amadurecer para saber aplicar as verdades de Deus na vida e no mundo que nos rodeia. Você pode participar de momentos muito fortes, marcantes na história, onde você verá Deus agindo e terá o privilégio de participar de suas vitórias. Não são todos os cristãos que participam de momentos marcantes, né? A gente pode ver até na própria Bíblia, assim, né? Os que são citados os nomes são poucos, são alguns, né? Algum nome de destaque, alguma coisa assim. E onde nós estivermos, nós não podemos ser somente mais um cristão ali. Nós temos que nos destacar. Por quê? Nós temos uma maturidade muito maior por causa de conseguir notar, por causa da Bíblia, o sobrenatural, assim, né? Bíblico. A gente tem uma maturidade, tem uma perspectiva muito maior, mais abrangente, né, do que um não cristão. E, além disso, a gente tem que ser exemplo. Então, no serviço, diante dos assuntos, as pessoas têm que ver na gente mesmo aquela pessoa. Qual será a opinião dele, né? A gente tem que se destacar dessa forma, né? Nós não podemos nos esconder, né? Sal, do que vale o sal, que não salga, do que vale a luz, que se esconde, né? Como Jesus cita também. Muito bem. Se pergunte, agora nesse momento, eu quero somente ser alguém que viveu na história, ou quero ser alguém que será relevante na história que será contada? Quero ser apenas alguém que viveu na história, ou quero ser alguém relevante, né, na história que será contada? Nós temos que pensar nisso. Será que eu estou sendo relevante? Será que meu papel como cristão tem sentido no mundo, né? E se nós estamos aqui no mundo e Deus não arrebatou, não tirou nós e nos levou para o céu, é por causa disso. É para ser luzeiro, é para fazer a diferença. Então, nós necessitamos disso, nós precisamos ser assim. Muito bem. Então, vamos ao texto, né? Através desse relato, nós podemos aprender algumas lições de como Deus vai nos ensinar. Vamos ao texto, Juízes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 25. Há uma leitura grande, eu vou tentar fazer ela, todos fiquem atentos e não durmam, não descansados, né? Volto do trabalho, tudo, esse trânsito de São Paulo. Vamos ler então. Juízes 7. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei.
aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas suas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, seu significado, adorou e tomou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada uma as suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asa e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Muito bem, um texto comprido, mas é importante nós lermos todo, né, para a gente ter uma visão panorâmica. Eu não sei vocês, mas eu sou, não é criativo, né, mas minha mente ela gosta de imaginar tudo, assim, né. Então eu vou lendo esses textos de guerra, assim, eu vou imaginando, né, Senhor dos Anéis, né, a gente vai imaginando a guerra e, a meu ver, não existe uma guerra tão bonita na Bíblia assim como essa.
é tremenda, assim, como Deus usou e Deus usou de criatividade, de inteligência para que eles pudessem dominar essa guerra sem mesmo lutar a princípio ali contra aquela multidão. E após eles acabaram lutando, né? Muito bem. Vamos aprender então, são 4 lições sobre esse texto, né? A primeira lição: Deus deseja se manifestar na fraqueza para demonstrar sua grandeza. Isso é uma lição que nós aprendemos nesses primeiros versículos, né? Do 1 até o 4 e depois o 12, que mostra a grandeza daquele povo. Era um povo muito numeroso, aqui fala como gafanhotos, né? A gente aqui não tem no Brasil, né, a peste assim dos gafanhotos, mas imagine as abelhas vindo assim, acabando com uma flor. É mais ou menos esse pensamento. Os gafanhotos vindo e acabando com uma plantação, uma multidão mesmo, assim, como é que chama? Um enxame, né? Como se fosse um enxame. Uma nuvem vinda de gafanhotos. Era a mesma sensação do povo. Imagine você olhar de cima da montanha assim e ver uma multidão de pessoas e você ali em número menor falar: eu vou ter que lutar contra eles. É exatamente isso que acontece no nosso contexto. Percebam, os cristãos vão ser sempre minoria, isso é natural. E, infelizmente, até dentro da igreja, os que são, de fato, que assumem de fato o cristianismo à risca, são minoria, né? Nós temos, pelas pesquisas, 30 mil cristãos no Brasil, né, evangélicos, e a gente sabe que não é verdade. Não é verdade, não é. A gente, infelizmente, várias igrejas que não são cristãs se colocam como cristãs, né? A gente vê, se a gente ligar a televisão, ficar passando programa, a pessoa não fala nem de Jesus. A pessoa, como é cristã, não ensina, não é ensino bíblico. Então, mesmo dentro da igreja, né, cristã, nós temos que enfrentar, né, essa dificuldade. Sempre, coloque na sua mente, você sempre vai ser minoria. Isso é natural. E Deus, Ele se interessa por isso. Ele já não escolhe um povo numeroso. Ele escolhe um casal, né, para, a partir desse casal, fazer o seu povo, né, pensando em Abraão. E não era um lugar fácil. A gente vê que Abraão enfrenta guerras ali, já no início, né, para voltar, resgatar, né, o seu primo, Loira, primo? Sobrinho, é isso aí. Seminarista não sabe nada, tem que estar tudo estudando. Então, a gente vê, isso é natural e sempre vai acontecer. Mesmo quando era Adão e Eva, eles tinham que lutar ali contra si mesmo e também o diabo ali, então, é impossível. A gente sempre vai enfrentar dificuldades maiores do que nós mesmos, né? E é bonito isso, porque mesmo nós sendo tão fracos, Deus quer se manifestar, né, de forma grandiosa, grandiosa mesmo na nossa fraqueza. Isso é muito bonito. Nos humilha e, ao mesmo tempo, nos engrandece, porque nós somos privilegiados, né? Ter Deus ao nosso lado, né? Já disseram, né, que um com Deus é maioria, né? E uma multidão sem Deus, e isso aconteceu ali, literalmente, né? Uma multidão que não podia enumerar. Então, pense sobre isso. Não reclame, não fique, no meu colégio só tem eu, no meu serviço só tem eu. É assim que Deus quer se manifestar, e é assim que Deus quer tanto levar o evangelho, como iluminar, salgar, né, ao redor. Então, nós devemos amadurecer nesse sentido, né? A segunda lição: Deus prova. Ele, através de circunstâncias adversas ou progressivas, molda seus guerreiros. Vamos ler esse texto? O primeiro dá para a gente ter noção, mas esse nós temos que rever. Do 5 até o 8, do capítulo 7, fala sobre
o exército grande, então Deus vai moldando até diminuir o exército, né, de Israel. É interessante isso, eles já eram minoria, Deus ainda diminui mais ainda, é demais isso, né? Do 5 até o 8, é isso, né? Fala assim: fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, né? Então esses seriam rejeitados. No 6, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos, trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Nós vemos que não são só os 300 que lutam ali, né? O restante do povo de Israel, de outras tribos, ficam como que na retaguarda, né? Mas esses seriam os que iriam enfrentar, primeiramente, seriam os que iriam estar usados por Deus ali para enfrentar de forma grandiosa, né? A gente ainda vai ver, mas aí, a partir daquele momento que eles começam a lutar entre si, dispersam, aí vem os outros, né, na retaguarda. E Deus nos abençoa dessa forma também. Ele nos molda a passar por lutas muito difíceis mesmo, sozinhos, porque aí quando a gente está na igreja, a gente coopera e o crescimento vem maior ainda, né? Como é importante, como foi importante para a igreja vidas que sofreram tanto, como a vida de Paulo, né? A gente vê um homem cristão maduro ao nível de Paulo, é bem difícil encontrar alguém ao nível. E quem foi tão moldado, tão provado, passou por tanta dificuldade, né? Tem até uma lista, né, de naufrágios, ele vai falando, né? Várias coisas, apedrejamento, passa por muita coisa. E assim os pais da igreja, e assim vai ser com você, se você se dispor a ter um compromisso sério. Se você se dispor a servir ao Senhor, a ser uma pessoa madura mesmo, referência, Deus vai te moldar, para que você possa ser, né, base na própria igreja, para que você possa ser como essas pilastras, né, dentro da igreja, para apoiar as outras pessoas, né? Então, precisa de uma atenção maior para fazer as pilastras. Precisa de um concreto mais forte, um trabalho maior. Depois, os outros tijolos a gente vai jogando, né, e tal. É um pouquinho mais tranquilo. Mas Deus, quando Ele quer usar as pessoas, Ele molda assim de forma grandiosa, né? E vai acontecer com a sua vida, né? Se disponha a ser usado grandemente, onde você estiver, no mundo que você estiver, como o Gideão, os 300 ali foram trabalhados, né? Muito bem. Terceira lição: o Senhor nos anima e certifica que sobre a nossa mão estará a vitória. É estranho isso, né? Ainda mais que nesse novo evangelho, que não é evangelho pregado, né, que você tem que alcançar a sua vitória, que você tem que lutar, e eu rejeito totalmente, não entenda mal, mas o texto fala exatamente isso, que a vitória estará nas mãos, né? Vamos dar uma olhada? Nossa, mas é um texto meio grande, mas tenham paciência. Se alguém encontrar essa parte, é o 15 mesmo. Vamos ler só o 15, mais fácil. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho, seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. É interessante que, diante das dificuldades, Gideão, e Deus, ele percebe isso em Gideão, como todos os homens da Bíblia, diante de dificuldades, Abraão duvida, Moisés fala que ele não consegue, e Deus, ele vai e
põe alguém ao lado ou prova de alguma forma que dê entendimento. E Deus confirma no coração que Ele estará conosco, né? Que Ele estará conosco e que nós seremos vitoriosos. Foi assim com Moisés, com Abraão e os pais, e também com Gideão ali, né? Nós vemos Deus confirmando, e naquele tempo eles não tinham a escritura totalmente, então através dos sonhos, através da profecia, Deus se revelava de forma maior, né, do que hoje, porque nós temos a palavra, a vontade de Deus completa aqui nas nossas mãos, né? E Deus, através de um sonho, revela aquele homem uma coisa meio diferente ali, e o outro fala: nossa, isso que você está percebendo é a vitória de Gideão no meio do povo. E aí eles falam para Gideão, e Gideão fala: é isso mesmo, Deus nos confirmou, a vitória está nas nossas mãos. E então nós não precisamos duvidar da vitória. A partir do momento em que nós entendemos o nosso papel no mundo, nós não precisamos temer o mundo. A vitória é garantida nas nossas mãos. Talvez não da forma como nós esperamos, porque a vitória vai ser com provações, vai ser com dificuldades, e às vezes a vitória vai ser como alguns pais da igreja, né, depois de Jesus ali, pais que morreram, e a vitória deles foi ser um mártir. Não sei se os irmãos acompanharam aquilo que eu passei do Estado Islâmico matando os coptas ali, os cristãos. O irmão fez assim, acho que acompanhou bem. Mas eu vi um vídeo que era a mãe, aliás, não, era o irmão de 2 dos homens que morreram. Ele estava no telefone falando com um apresentador que era cristão, né, e ele fez uma ligação perguntando como ele estava se comportando com aquilo, né? Os 2 irmãos dele ali morreram, como a mãe dele estava pensando sobre aquilo. E é muito interessante a resposta, a paz do coração dele, falando assim: para nós é motivo de muito orgulho, é uma vitória que na nossa família tem um mártir, é algo grande. E aí ele perguntou: e sua mãe, se ela se encontrasse com um homem islâmico, do partido islâmico, qual a resposta que ela daria para esse homem, né? E aí o rapaz fala: nós conversamos sobre isso, e ela falou que se ela se encontrasse, ela ia convidar esse homem para ir comer na casa dela, e iria agradecer a morte do seu filho, porque através dessa morte, a sua família foi honrada diante de Deus. Muito interessante, né? Então, trazendo para a gente, o Senhor nos anima, até mesmo no meio das dificuldades, assim, né? A gente se gloria na fraqueza, nos problemas, porque a gente sabe que existe um plano maior do que o que a gente consegue ver. Deus vê na eternidade, Deus vê as coisas acontecendo. E, por exemplo, e aconteceu diversas vezes, um homem é queimado vivo pelo Evangelho. E sabe o que acontece com aquela cidade? Vários começam a crer. Então, aquela chama específica ali se torna algo grandioso. Foi assim na Inglaterra, foi assim em vários lugares. A pessoa era um mártir ali, o que acontecia? Despertava, né? Então, Deus nos anima até nas dificuldades, nos problemas, né? E Deus também nos confirma que a vitória é certa. Primeiramente, em Cristo. Nós não precisamos de mais nenhuma vitória. Nossa vida aqui é somente algo passageiro. A nossa vitória mesmo, né? Ela não tem sabor de mel, né? Ela tem sabor de cruz. Eu vi essa frase, muito legal, né? Ela não tem sabor de mel, não. Ela tem sabor de cruz. A gente não precisa desfrutar. A gente desfruta em Cristo. Então, a nossa vitória maior é em Cristo. E também Deus nos confirma que, a partir do momento em que nós nos colocamos de forma madura em um lugar, a gente vai ser ali influência, a gente vai ser relevante ao ponto ou de conversão,
né? Ou de condenação, e o evangelho é pregado dessa forma, né? Então nós precisamos levantar, né? E eu pensei nesse texto também, porque tem as tochas, né? E o símbolo da UMP é a tocha, né? Então que nós possamos levantar as nossas tochas, né? Na guerra, perdi o raciocínio, mas tudo bem, nós superamos. Não é importante. Vamos para o 4, melhor. Que nós possamos levantar as nossas tochas na guerra. Ponto final. Lição de número 4. Deus, em sua sabedoria, nos transmite sabedoria para alcançarmos a vitória, né? A nossa vitória é em Cristo, mas as vitórias específicas também são da parte de Deus, né? A vitória às vezes, quem viu o filme Deus Não Está Morto, acho que muita gente, né, algo bem na mídia, a vitória daquele rapaz, né, foi conseguir tentar defender a sua fé diante da sala, né? E é uma vitória pelo reino. Talvez a sua vitória é conseguir falar de Jesus para alguém ou um amigo seu, e é uma derrota muito grande que um amigo seu morra sem você ter oferecido o evangelho. É uma derrota. Uma derrota, claro que Deus pode usar outras formas, mas é uma derrota. E é uma vitória quando nós nos levantamos, né, e possamos iluminar mesmo, né, o nosso redor. Então, nós alcançamos também vitórias específicas, né, e nós podemos ser vitoriosos pela cruz, e também vitoriosos por Cristo nos nossos cotidianos. E entenda isso, você é um guerreiro, você é um embaixador, você é uma carta viva. A palavra de Deus vai mostrando a gente, né, nesse sentido. Nós temos que ser relevantes para a nossa... E é uma luta. Como você vai ser relevante ali no meio da manifestação? Como você vai ser relevante numa conversa sobre a Babilônia? Você vai ser só aquele crente chato que fala assim, então é tudo do capeta, ou você vai mostrar amadurecimento para lançar, né, pensamentos cristãos, né, aplicar pensamentos cristãos e mostrar, isso não é a forma correta, né? Então nós precisamos ter maturidade para aplicar, e cada um aqui tem um cotidiano diferente, né? Eu tentei mandar algo que está mais midiático assim, né? Mas você tem pontos específicos, vitórias específicas no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, né? Onde você está, na sua escola, você tem vitórias específicas que você tem que ganhar em nome de Cristo. E é interessante que Deus nos dá então o quê? Sabedoria. Ele nos dá maturidade, nos dá criatividade para vencer, né? Basta nós buscarmos, né? Salomão fez isso. Ele tinha muitas coisas para fazer no reino, ele era jovem, ele fala, Deus, eu quero sabedoria para ser justo e para saber cuidar do meu povo. Então nós precisamos pedir sabedoria para aplicar com amor, né? E como foi essa criatividade que eles tiveram ali? Eu não encontrei Deus falando claramente, faz isso, faz aquilo. Deus, ele dá a forma que eles iam ganhar, né? Ele conversa pessoalmente. Vamos ao texto, senão eu falo bobeira. E o Lucas pode errar, e pode errar muito. Vamos olhar o texto, os primeiros versículos, 16. Olha a transição do 15 para os 16. A gente não encontra Deus ali falando claramente para Gideão como ele ia vencer a guerra. Eu não encontrei. Na leitura completa também eu não encontrei. Talvez tenha, mas eu não encontrei. Então, do 15 fala, levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. No sonho tem um pouco de claridade ali. Eles iam... Vamos voltar ao sonho também? O sonho era assim, eis que um pão de cevada, está no 13, rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida.
dar um pouco de entendimento com o que acontece depois, mas a gente sabe disso porque já aconteceu, né? Mas para Gideão ali, ele não tinha conhecimento de como seria aquilo. Como seria aquilo? Ele não tinha conhecimento, eu acredito, né? Então, ele usa de criatividade para que ele possa vencer ali com os 300, né? Claro, com os outros ao redor. Então, ele usa uma tática de guerra tremenda. E nós precisamos criar táticas de guerra, né? O evangelismo pessoal. Ninguém nasce sabendo abordar alguém e falar: eu quero falar algo de Deus para você, né? Deus, Ele quer cuidar de você nessa área, essa área. Ninguém nasce sabendo, a gente tem que criar táticas de guerra. E uma pessoa madura, ela defende a fé, ela é influente, né? Nós precisamos pensar nisso. Temos que criar táticas, né? A tática de guerra de Gideão foi muito, muito doida. Vamos olhar. Acho que não precisa olhar para o texto, né? A gente consegue pensar bem. Como que foi que Gideão... vou pedir 2 pessoas. Como que foi que Gideão conseguiu dominar aquela guerra, sendo que ele estava em minoria e os outros em grande maioria? Vamos lá. O rapaz forte aí. Você, Cruz. Precisar de ajuda, a gente vai. Mas, peraí, tenho que falar... Como venceu a guerra? Assim? Basicamente, pegou os caras que tomaram água com as mãos, sem ajoelhar, e depois foi até o campamento dos caras, né? Rodeou aí com eles, e depois disso, eles gritaram se dividiram, né? Depois gritaram com as... Como se fala? Como é? Trombetas, aí está, trombetas. E depois disso com tochas também, né? Fizeram barulho. Eu conheço a versão antiga, mas gritavam por Senhor, por Gideão. Por isso eu te felicitava, tenho certeza. E bom, basicamente eles terminaram se matando entre eles, né? Porque Deus confundiu eles. Tá certo? Muito bem. Você é de que país você está? Argentina? Ah, que legal. Não tem problema com argentinos, não? A gente abraça, né? Eles que têm problema com a gente, né? Mas ele não tem, né? A brasileira? Então, ele não tem problema nenhum, então, como brasileiro. Muito obrigado, foi muito boa a explicação. Então, foi isso, né? Gideão, ele dividiu o exército dele, que tinha em 3, e colocou eles, pense na guerra mesmo, assim, colocou em lugares diferentes. Ficou, por exemplo, 100 aqui, 100 ali, fez tipo um triângulo, né? 100 daquele lado e 100 do outro lado. De forma que, quando um lado gritava, o outro lado gritava, o outro lado gritava, os 3 lados gritavam ao mesmo tempo. E o que mais de barulho eles fizeram? Vamos lá. Os jarros. E eram jarros grandes. Então, quebrando aquele jarro. Olha. É mais ou menos esse barulho, né? Não, um barulho muito maior. Foi um barulho tão grande que o que aconteceu com aquele povo? Eles ficaram desesperados, começaram a gritar, ficaram loucos. E eles não tinham somente um povo ali. Além dos midianitas, tinham os... Eu não sei se é amorreus, quem que era? É amorreus, qualquer outro? Tem que olhar. A gente sabe, tem outros povos ali. Então, eu acredito que eles nem se conheciam muito bem, assim. Dentro do Brasil, a gente não conhece muito bem uns aos outros. Imagina aquele povo que era todo específico. Então, eles olhavam um para os outros ali, e será que é os inimigos? Então, eles confundiram totalmente ali e começaram a se matar. Muito interessante, né? O que mais? Eles gritavam. Gritavam o quê? Por Gideão e... Primeiro, né, pelo Senhor, e por Gideão nós estamos lutando. Então, eles gritavam ao mesmo tempo, e a gente vê isso quando Josué está ali em Jericó. A voz vai de tão forte que o que acontece? Acaba derrubando os muros.
né? Então, no momento de guerra assim, eles gritavam com tanta intensidade, um momento tão forte, que eles ouviram como se fosse uma multidão maior que a deles, né? Imagina um estádio, cabe quantas pessoas? Cabe 60 mil, né? Depende do estádio. Se for do Corinthians, cabe mais. Tô brincando, sou corintiano. Então, os estádios cabe muita gente. E, às vezes, o estádio está lotado com uma torcida, né? E uma torcida que tem, tipo, 1000, consegue impactar tudo. São Paulo, quem gritou? Consegue falar tão alto que assusta, né? E acaba até impactando ali no campo. Então foi mais ou menos isso. Eram poucas pessoas, mas que deram tanto medo que eles começaram a atacar. Então são estratégias. Eu não lembro, biblicamente não tem, mas eu não encontro também na história anterior de Gideão uma estratégia semelhante à dele, né? Ele pensou: o que eu vou fazer? Eu tenho 300 homens, tenho que lutar contra esse povo. Eu sei que Deus vai me abençoar, mas ele precisava de uma estratégia, né? Então, nas nossas vitórias específicas, nós precisamos pensar, meditar, né? Não desista do seu trabalho, não desista da sua sala de aula, não desista da sua universidade, não desista da sua família. Deus vai te dar sabedoria, criatividade para que você possa ser luz ali. Ser luz, peça sabedoria. Deus quer nos usar, né? E como termina, Deus em sua sabedoria nos transmite sabedoria para alcançarmos a vitória. Muito bem. Então, hoje Deus nos chama à batalha. Temos tanta coisa a fazer, né? Somos pouco em número, mas sabemos bem quem é o nosso general. Muito bem. Nós temos muito a fazer, né? Num Brasil tão grande e cada vez mais promíscuo, cada vez mais em baderna mesmo, assim, a política, você não tem para onde correr, você vai correr para o lado de um partido, para outro partido. Estamos cada vez caminhando para um país sem esperança. E nós temos a esperança, né? Que é o Evangelho. Nós não podemos esperar. Às vezes a gente fica esperando isso. Vai ser no céu que vai haver a restauração. Então a gente se acomoda. Não, Deus quer nos usar no nosso tempo. Se, por exemplo, se a volta de Jesus, a gente não sabe, for demorar mais 2000 anos, o que a gente quer para os nossos filhos, nossos netos? O que a gente quer? A gente quer um país de qualidade, um país, né, uma sociedade de qualidade, impactada pelo Evangelho, ou a gente quer mesmo que se exploda tudo, né? A gente não pode ser imaturo nesse sentido, a gente tem que fazer o nosso máximo, trabalhar o máximo, né? A frase de Lutero da Reforma era, não sei em latim, né? Mas é oração e trabalho. Orar e labutar, um trem assim, eu sou mineiro, né? Então, é oração e trabalho. A vitória depende 100% de Deus, mas Deus nos escolhe para ser instrumento nessa vitória. Nós temos que nos colocar à disposição. Só por último, só para a gente rever o que a gente aprendeu. Então, quem aqui, né? Eu não vou fazer o apelo, levanta a mão aí, não. Pergunta para o seu coração: quem decide ser o fraco que verá a grandeza de Deus? Ser trabalhado em provações e ser animado pelo Mestre. Ser o servo que luta e vence com o seu rei, em companhia do seu rei. Nós temos um privilégio muito grande, que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós olhamos para as histórias da Bíblia, Senhor, histórias de homens que
tiveram uma coragem tão grande, Senhor, de enfrentar exércitos, assim, fisicamente, Senhor, e eles, confiados no Senhor, venceram. E às vezes nós colocamos as nossas guerras, as nossas lutas como grandes, né? E infelizmente mesmo, Senhor, nós damos um passo atrás, não lutamos pelo reino, não lutamos pelas suas verdades, não evangelizamos. Senhor, nos livre, Senhor, nos perdoa, primeiramente. Nós sabemos que isso é imaturidade, que isso, infelizmente, é uma coisa que não deveria fazer parte da nossa vida. Somos como crianças, Senhor, e com a nossa idade nós deveríamos ser exemplos já, nós deveríamos já ser líderes, Senhor, onde nós estamos, Senhor. Cuida, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui, Senhor. Pedimos, sabendo que é o Teu querer, mas pedimos por causa que nós dependemos, Senhor. Dependemos até mesmo que o Senhor coloque isso no nosso coração. Te agradecemos a mensagem que o Senhor traz para nós. Sabemos que essa é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor, e queremos cumpri-la. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor, nosso Redentor, nosso vitorioso, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem. Depois eu quero uma foto com todo mundo. Não sei se... Wilson, eu vou... Jogando futebol com o negócio aqui. Não sei se é agora ou depois. Vou passar para lá. Convido vocês a se colocarem mais uma vez de pé. Nós vamos louvar mais um pouquinho ao Senhor. E nesse momento eu quero compartilhar algo com vocês. Cristo, Ele viveu uma vida que nós não podíamos viver. E Ele aguentou uma punição que nós jamais conseguiríamos ter aguentado. E isso tudo para oferecer uma esperança que nós não conseguimos resistir. Porque a presença do Senhor, ela é irresistível. E nesse momento, eu convido você a render graças ao Senhor. Pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Se você ainda não tem um ministério, que você peça ao Senhor que te oriente para que você tenha um. E que em nome de Jesus a gente louve pelo melhor que Ele deu por nós, que foi a salvação. Amém? Por tudo
vamos cantar um louvor que diz: eu me rendo. Em Jeremias 29, fala assim: bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz, não de mal. E nós bem sabemos que o Senhor ele tem preparado uma manhã todo especial para nós. E esse é o momento de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero deixar o Senhor conduzir a minha vida. Vamos cantar nesse momento que a gente se rende aos pés do Senhor. E nós vamos deixar Ele conduzir e cuidar dos nossos passos, dos nossos caminhos. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.